de gerações que fazem do mesmo jeito, que você viu fazerem do mesmo jeito. E aí você vai fazendo a vida inteira. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora deste podcast que eu já digo que eu amo, porque eu aprendo muito com cada um deles, os nossos escritores da editora Chave Mestra, que é o Chave Mestra Podcast. Hoje não é diferente. Hoje eu estou aqui com uma escritora que tem tanto conteúdo para trazer aqui para mim e para vocês. Então eu já vou falar rápido aqui nessa abertura que é para já jogar para nossa entrevistada. Ela que está no nosso livro Inteligência Emocional. 30 vozes, um propósito. E o livro, ele tá tão lindo, eu não estou com ele aqui. Você que já acompanha a gente aqui sempre, tá falando, Débora, cadê o livro? Eu não estou com ele porque está saindo do forno. Está com cheirinho de novo, vindo da gráfica pra gente, porque a gente tá gravando na semana do lançamento nacional do livro. Então, pra gente, assim, é uma felicidade enorme. Eu que estou entrevistando aqui todos os escritores. Você vai conferir hoje e nos demais vídeos aí um pouquinho de cada capítulo. E com ela, vamos fazer suspense, né, José? Tudo bom, José? Vamos fazer um suspense agora. Não mostre ainda a nossa escritora, mas o capítulo dela é o 21 e ela fala sobre identidade e inteligência emocional. A cura vem de dentro. Então é ela que vai explicar melhor pra gente o porquê deste título. Eu estou com ela, Mariane Soares Porto. Tudo bom, Mariane? Como é Tudo que você bem, está? muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do meu desenvolvimento com Ótimo. vocês, com os leitores, enfim, quem estiver aqui participando do podcast. É uma alegria estar aqui. E, enfim, para falar desse capítulo que se trata sobre o nosso ser, sobre a nossa essência, como desenvolver. E dentro da inteligência emocional, a gente tem um pilar imenso para dar sustentação para essa base que a gente fala aí dessa tríade de ser, fazer e ter. A nossa identidade, ela está no ser, no germe, na essência, né? E a inteligência emocional, ela ajuda você fazer um processo de autodesenvolvimento, de burilamento mesmo dessa identidade. Primeiro, resgatar lá na essência, onde estão as minhas feridas emocionais, as questões que impedem, que marcam, que mancham, que carimbam mesmo, né, a nossa identidade e que muitas vezes acaba fazendo com que a gente se reconheça no espelho de uma maneira deturpada, não com a nossa essência realmente. Através da minha história, do meu desenvolvimento, eu quis trazer para a leitora e para o leitor como foi o caminho que eu trilhei dentro da inteligência emocional que fez com que eu conseguisse resgatar essa identidade, depois curar essa identidade e hoje está no caminho, porque é um processo, é uma jornada, não termina, de fortalecimento dessa identidade. Mas antes disso eu passei por muitas questões emocionais, desde o período da infância, como todos nós, como eu, você, a leitora, o leitor, que todo mundo passa, né? Mas que muitas vezes a gente não traz um olhar para isso, um cuidado sobre isso. E vai passando a vida, os anos, e quando a gente vai ver, a gente realmente se olha no espelho e fala: quem é essa pessoa que eu estou olhando no espelho? O que aconteceu com aquela pessoa? Os sonhos, as vontades, quem eu sou? E que está por trás de muitas máscaras, máscaras de orgulho, máscara de vaidade, máscara de traumas, de dores, de passados, que muitas vezes a gente não desenvolve, não resolve, e que no livro a gente vai trazer esse olhar, num processo imersivo, inclusive tem uma reprogramação emocional, que eu Ótimo. deixei para que o leitor se desenvolva mesmo no sentido de emoção, de sentir a emoção, do que é você estar agora no presente e desenvolver essa parte emocional lá atrás, levar você lá pro seu passado, lá para uma experiência onde talvez você esteja paralisada e só não sabe que está. Certo. E é engraçado aqui que a gente fala, é um modo de dizer, tá engraçado, gente? Porque é interessante a gente ouvindo ela aqui e você se pergunta, nossa, mas a escritora, ela escreveu tudo isso e vivenciou assim? Porque nos bastidores a gente estava falando sobre isso, né? Que o ideal, você falou uma frase, eu não me lembro da frase, que eu achei bonito, que a gente não tem como ensinar o outro sem ter passado Isso. por A isso. gente só leva alguém para um lugar quando a gente já percorreu por ele. Ótimo. Então, foi, na verdade, essa base que eu escrevi esse capítulo. Eu poderia ter falado muitos termos técnicos para falar sobre identidade, mas eu falei, não.
tem que ser pelo caminho que eu percorri, que foi na dor, que foi na perda dos meus pais muito cedo, né? Perdi primeiro meu pai, depois perdi a minha mãe. Então, eu tive um processo dessa identidade, dessa construção, na verdade, eu falo assim, né? Desconstrução e construção. E não tem como eu levar o leitor, levar você, levar uma mentorada minha para acessar um lugar se eu nunca acessei. Então, a gente só leva alguém para um lugar que a gente já percorreu. É essa a frase. Ótimo. E como escritora, ela fala aqui, gente, muito. Ah, e eu acabei falando aqui, como escritora, mas não falei aqui, não apresentei. Ela, na verdade, é mentora de mulheres e ela é especialista emocional. E ela é o slogan que eu falei para ela que isso é muito real. É uma mulher real cuidando de mulheres reais. E nada melhor do que isso, né, Mariane? Sim. Porque a gente vê muitos especialistas que às vezes não estão conseguindo, e claro, com boa intenção, mas a gente sabe que hoje o mundo é outro, não conseguem atingir determinadas pessoas, e no teu caso mulheres, porque tem esse distanciamento, né? Parece que Exatamente. o profissional ele é inatingível. Isso E mesmo. eu não senti isso em você, e você também já me passou que não é assim nos bastidores, né? Essa sua conexão faz com que essas mulheres encontrem no que você já encontrou, né? Exato, porque assim, a verdade é, todos nós temos vidas reais. Não é a vida que tá lá na rede social. Aquilo lá, na verdade, é mínimo, né, que a gente apresenta, né? As minhas mentoradas, elas me conhecem, né, até certa parte. Mas a minha vida real, que é o que dá suporte para, inclusive, eu levar elas para esse lugar. Então, foi as dores que eu passei, as dores que eu passo, os desafios que eu passo diariamente. É eu estar dentro de um relacionamento, o que eu aprendo dentro do meu relacionamento diariamente, dentro da minha casa, que é o nosso maior legado. Então, o que eu aprendo na minha vida, no dia a dia, que não tá na rede social, que é o que me conecta a elas. Essas mulheres, elas estão precisando ser conectadas realmente nessa identidade, nessa verdade do que a gente passa no nosso dia a dia. E se não for assim, que é o do caminho, de você percorrer esse caminho, não tem como você mudar o outro. E muitas vezes, desculpa, eu te cortei, mas muitas vezes é na Na vulnerabilidade, né? vulnerabilidade. Você até fala isso também, você conclui e depois eu jogar para você, porque eu marco aqui, viu, gente, que é muita coisa. Os É. escritores trazem tanta história e bagagem aqui que eu marco para não esquecer de nada. Mas você fala muito sobre a questão da partida dos seus pais e que Sim, você também aprendeu na partida. sim. Conta também um pouquinho disso, Mariane, como que foi para você esse momento? Porque assim, na verdade, a figura pai e mãe tem uma representatividade, uma importância na nossa vida imensa, né? E meu pai e minha mãe, eles tiveram muitos desafios entre casar os dois, que claro, isso vai se esticar aí para filhos, né? Impactar a vida aí minha, da minha irmã, por exemplo. E com o aprendizado que eu tive em vida deles, muitas coisas ficaram com um significado errado, né, até então. E conforme você vai se desenvolvendo, que foi esse processo que eu trilhei de autodesenvolvimento, eu fui entendendo, eu falo o amor por trás da dor, da história deles. E o quanto eu ver a história deles antes me ensinou, mas a partida fez eu criar responsabilidade Olha. com as dores, para que eu construa um legado diferente e que eu possa impactar outras vidas, dando legado à história deles, porque a história deles teve agora um fim, né? Mas a minha aqui continua. Então, como que eu iria conseguir continuar a dar legado à vida deles? Através das experiências, podendo mostrar para as pessoas que elas podem ter uma vida diferente, um cuidado emocional diferente, relações diferentes, né? Reestruturadas, restabelecidas, curadas, fortalecidas. E foi através primeiro da vida que eles me deram, me conceberam, e depois com a partida, me fazendo me sentir responsável por dar continuidade ao legado de vida deles, que é através das minhas experiências ressignificadas, curadas, e poder oferecer isso para outras pessoas, para outras mulheres. E que você fala também muito da jornada do autoconhecimento, né? Uhum. Porque eu acredito que não tenha como partir, não tem nem partir e nem você dar continuidade se você não se conhece todos os dias. Porque tem os momentos também, né? Exato. Em que nós estamos e não tem a relação com idade. Mas tem a relação com o seu momento, a sua fase, vamos dizer assim. Não sei se você utiliza a Sim, fase, né? sim, sim. Para você se entender, para poder passar para os outros níveis do que você precisa, seja na sua relação, Com certeza. relacionamentos, né, na empresa,
na tua vida pessoal. Então, o autoconhecimento, acredito que ele vai para todas as áreas, né? Sim, é a base, né? Imagina que chega até a ser injusto você esperar com que o outro te conheça, inclusive eu falo isso no livro, com que o outro te conheça, com que o outro saiba aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, quem você é, quais são os seus desafios, quais são os seus maiores potenciais, quando nem mesmo você sabe isso. E a vida, ela vai, como você disse, em fases, nos impulsionando cada vez mais para isso. Só que o ser humano, ele tem o mau hábito, muitas vezes, de procrastinar esse desenvolvimento, né? De achar que o valor dele tá no fazer e no ter, e não nesse ser que dá a base de tudo, que dá o seu sentido de valor. Quando você entende que o seu valor, ele é atribuído por quem você é, não importa se você tem. Não importa se você faz. Até porque você só vai fazer, você só vai ter se você for, se você é. Então, sim, essas fases acontecem na nossa vida para que a gente possa decidir. Lembra que a gente estava falando agora há pouco? Essa ação, decidir, é um gesto de amor próprio, de você decidir se autoconhecer. Isso é importantíssimo na vida de qualquer ser humano. E é importante porque quando a gente tem essa decisão de se autoconhecer, a gente começa a entender que tem coisas que, como você disse, né? Tem pessoas que pensam no ter. E a gente começa a perceber que ela procura ter para não mexer com aquela dor, Do ser. para a gente não mexer que eu não preciso ser assim. Mas o que falam às vezes é um exagero, eu também não sou tudo isso, de ruim ou de bom, enfim, que seja. Então, você acredita nesse tempo que você está nesse desenvolvimento de mulheres, nesse cuidado com mulheres, né, como uma mentora, que muitas também escondem Sim. o ser, que é o mais difícil, você acredita? Ou é mais complicado para muitas? Olha, eu acredito que sim. Na verdade, eu fiz isso há muito tempo, né? Existe uma máscara que a gente usa de proteção. E ela, na verdade, foi adquirida por nós, foi acessada por nós em um período em que a gente fala assim, eu preciso disso para eu me defender. E que foi através de uma experiência de dor que você teve. E aí você fala, isso aqui ninguém vai mais tocar. Essa ferida ninguém vai mais acessar. Ninguém mais bota o dedinho aqui. E a gente começa a utilizar essa máscara que eu chamo do orgulho, para que a gente não procure esse processo. Porque a gente sabe que à medida que a gente procurar esse processo de autodesenvolvimento, de olhar para essas feridas, de olhar para aquilo que causa não só na nossa vida, mas as pessoas ao nosso redor, das nossas relações impacto, a gente vai ter que se responsabilizar por elas, dói. E aí fala, não, tá tudo bem, o problema é com o outro, o problema não é comigo. Não é tão grande assim o problema. Mas basta você olhar para as demais áreas da sua vida, que você vai perceber, não é só uma questão minha, é a questão de uma dor minha, de um orgulho meu desequilibrar o meu marido, desequilibra os filhos, desequilibra a sua relação com seus pais, desequilibra a relação dentro do local de trabalho. E é por uma questão de você falar assim, não, eu não preciso. Então, eu mesmo passei por esse processo de ter que falar assim, moer o orgulho que a gente fala. Moer esse orgulho de falar, não, é responsabilidade minha. Eu tô tendo esses resultados porque eu preciso de mudança, porque eu não vou mudar ninguém. A única pessoa que eu posso mudar é a mim mesma, e a partir da minha mudança, eu inspirar outras pessoas a se colocarem nesse caminho. E esse mudar não é tão simples quanto as pessoas acham, né? Porque, então eu vou fazer de tudo, e aí vem a intenção, né? Então eu vou fazer de tudo para mudar o outro. Não tem esse sentido, não, né? Porque para se mudar já é muito difícil porque por isso que a gente fala até do desenvolvimento, né? Quem sou eu aqui, tá, gente? Porque eu sou só a entrevistadora jornalista. Mas jogando para ela do que eu já ouvi, depois ela vai colocar a posição dela, mas eu ouço muito falar do desenvolvimento no sentido de desenvolver tudo aquela atadura que te fizeram um dia ou você permitiu. A armadura, né? Então, tem coisas que você vai ter que permitir com que haja esse desenvolver, esse processo que muitas vezes vai doer. Né? Dói. Então, eu falo que, desculpa te cortar, imagina. Mas assim, eu falo que dói, mas cura. É desafiador? Eu sempre falo isso para as minhas mentoradas. Não é um processo romântico. Tem que, sabe, não é florido. É dolorido. É jornada. Você vai tentar uma vez, você vai se sabotar e vai errar. Mesmo depois de já
ter iniciado esse processo de autodesenvolvimento. Porque imagina que são questões de uma vida inteira sendo repetidas, repetidas e repetidas vezes, e também sistêmica, de gerações que fazem do mesmo jeito, que você viu fazerem do mesmo jeito. E aí você vai fazendo, 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 fazendo a vida inteira. Então, primeiro você tem que fazer esse processo de desconstrução, de ir tirando essas escamas que você foi fazendo para se proteger nesse desenvolvimento. E que depois, com o tempo desse processo, conforme você vai errando, aí você acerta. Aí você errou de novo, aí acerta de novo. Aí acerta, 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 até aquilo não ser mais um padrão comportamental. Ótimo, E sim a sua nova identidade sendo reestruturada por você. ótimo. Eu fico aqui, ó, eu paro, às vezes eu olho pro José que eu falo assim, vou deixar até elas beberem água aqui, porque elas vão falando e eu quero que elas falem mesmo. Porque eu quero, eu falo, eu aproveito todos os minutinhos que o José me deixa ali fazer, porque daqui a pouco ele fica, já tá dando tempo. Então eu pergunto tudo, porque eu acredito que a minha pergunta muitas vezes pode ser de muitas pessoas, né? A gente passa pelo processo e começa a ajudar outras mulheres. Então, olha a importância de um livro, olha a importância de um podcast. Ah, Débora, mas tem muita gente, tem muito livro, tá? Mas nem todo mundo se identifica com todo mundo. Então sempre vai ter alguém que vai se identificar com a Mariane, que vai consumir os produtos da Mariane. E eu acho que isso é incrível quando a gente tem pessoas que, por mais que, vamos pensar, por mais que tantos especialistas, tantos psicólogos, tantos terapeutas, tanta gente aí no mercado, ainda tem gente sofrendo. Tem. Então, não é sobre isso, não é sobre números de especialistas. É sobre você querer. É sobre a pessoa querer mudar e procurar uma pessoa em que ela tem essa empatia e que simpatize e fala, vambora. E tá a Mariane aqui já. Para quem quiser ir embora, Opa, vambora, né? é agora. Conta um pouquinho também, que você trouxe nos bastidores, que você era da área da beleza. Isso. Que você fez até, eu acho que uma sociedade que, de repente, por causa disso, se desfez. Ali você começou a entender a sua identidade. Conta como foi isso. Porque, assim, a gente estava falando agora de orgulho, né? De como a gente utiliza dessa máscara do orgulho para se defender muitas vezes, para não olhar para realmente esse ser que precisa ser resgatado e nutrido por você. E nessa fase, eu amava, tá? Gostava muito de trabalhar com o que eu fazia, no caso ali, a ferramenta da beleza, né? Só que muitas das mulheres que chegavam, inclusive, até mim, e que gostavam muito do meu trabalho, não era nem só pela parte estética, mas era pela cadeira ali, o momento que tinha ali comigo, né? Mas, enfim, o processo dessa sociedade e de eu ter montado o meu comércio, o meu espaço, ele veio com a motivação errada, porque tem aquilo. Não adianta você fazer a coisa certa pela motivação errada, que o resultado ainda assim vai ser disfuncional. E foi o que ocorreu nessa época. A minha motivação era ego. A minha motivação era vaidade. A minha motivação era orgulho. Por a necessidade de uma validação de pai, de mãe, externa, porque eu me sentia muitas vezes comparada, não validada. Então, para buscar essa afirmação de mostrar para o meu pai, de mostrar para minha mãe, eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou, eu faço, eu fiz muitas coisas certas. Mas a motivação era egóica. A motivação era a vaidade. Quando a gente faz com as bases nisso, não dá certo. E foi o que ocorreu. E na época eu culpava, foi a sócia, foi a parceira, foi o funcionário. Não, fui eu. Foi eu, porque a minha identidade, ela estava manchada. Ela precisava de todo esse amparato externo para poder se validar. Então, eu falo que quando eu entendi que a motivação era essa, foi a hora que, opa, eu tenho que ajustar as velas. Não é esse o caminho. Não é a motivação aqui não deveria de ser essa. E foi quando eu quis sair para eu realmente fazer uma análise da minha vida pessoal, profissional, para eu fazer essa transição de carreira. Foi por esse motivo. E quando foi isso, mais ou menos, não de quantos anos, mas quando foi que você visualizou isso? Porque também tem aquele processo de consciência, né, Mariane? E ali, naquele momento, eu acredito que você não estava nessa consciência de entender que essa Mariane, que era responsável por tudo aquilo. Quando que você passou a entender isso? De quanto tempo, mais ou menos, depois dessa... Quando eu estava encerrando esse processo da área da beleza, foi logo quando iniciou a pandemia. Então, assim, conteúdo era a rodo, né, na internet, as lives, né, então começou muito podcast também, né. Então, eu comecei a buscar
informações para que me trouxesse essa consciência. Então eu estava fazendo muito curso online, buscando muitas informações. E é aquilo, né? É conectar com as pessoas certas, com o conhecimento certo, com o lugar certo. Na hora que você tem essas 3 bases, a consciência vem. E foi o que ocorreu exatamente comigo. A partir do momento que eu atingi o conhecimento certo, eu atingi o nível de consciência que eu precisava para entender que, opa, eu preciso ainda. E eu já tinha começado o processo de desenvolvimento em 2017. E eu estava já um pouco avançada aí, mas é um processo que é interminável, é uma jornada. Então, nessa parte da minha jornada, eu entendi que não termina, ela só começa, ela tem data para começar. A terminar, não. A Mariane que está aqui falando na mesa, ela está em processo. Ótimo. E é bom porque todos saibam, né? Que todos nós temos as nossas vulnerabilidades, os nossos momentos, tudo aquilo que a gente precisa melhorar e tratar, e aquilo que também a gente já pode aplaudir, que a gente pode Sim. comemorar, né? Porque também não dá pra gente só ficar validando aquilo que é ruim e que a gente precisa mudar, né? Muito Não. pelo contrário. É bom que a gente até tenha esse processo, inclusive esse trabalho que você faz como mentora, e eu quero que você fale um pouquinho também dele, mas esse trabalho que você faz também tem todo um processo, não é da noite pro dia, então a gente tem que também saber disso, né? Sim, e é o que você falou, não é só você entender que você tem as suas dores, porque senão você acaba sendo definido por elas. Não é essa a ideia, né? É bom que você saiba das suas conquistas, né? Daquilo que te trouxe até aqui. Porque o que você sabe te trouxe até aqui, é o que você não sabe que vai te levar para o próximo nível. Mas você precisa, dentro desse processo, aprender a aplaudir essas pequenas conquistas que você falou. Opa, peraí, hoje eu escorreguei no meu processo que eu iniciei, mas amanhã eu vou acertar de novo. E isso é um olhar de autocuidado, de autoamor e de inteligência emocional, né? Porque senão você se paralisa e você se define por uma dor, por uma falha, por um erro, por uma tentativa que às vezes não dá certo. E não é essa a vida real. Né? E é isso Exato. que muitas vezes faz com que a gente se veja, principalmente nós mulheres, no papel de Mulher Maravilha, e essa armadura pesa. Chega uma hora que a gente não suporta, né? E então é se olhar com esse cuidado emocional mesmo de eu sou real e tá tudo bem. Ótimo. Gostei da frase que ela jogou aqui. E as frases. Ah lá, o José falou que gostou também. Então já anota aí, José, para o nosso corte. Porque você falou que tudo que você sabe te trouxe até aqui. E o que você não sabe ainda é o que você Que vai vai te levar pro te levar próximo para o próximo nível. nível. Porque senão imagina, né? Você não transpõe, você não transcende nunca. Então, se eu não atingir aquele outro nível, é porque tem alguma coisa ainda que eu não sei, que eu preciso Ótimo. destravar para que eu atinja aquilo. Por isso que a gente não pode sair nunca do processo, a gente não pode sair nunca da jornada. E eu queria que você desse um recado aí. Não estamos finalizando, não. Temos muito aqui, viu, dona Mariane? Temos muitas coisas aqui para conversar. Mas eu queria que você, se você tivesse que dar um recado aí para Mariane de lá de 2017, né? Para você, o que você diria para essa Mariane? Hoje, o que você diria para ela? Nunca deixe a sua dor definir quem você é. Nunca deixe que a sua maior barreira hoje defina quem você é e quem ainda você pode se tornar com isso. Porque é exatamente, às vezes, a complexidade do momento, as dores, os desafios que você está tendo ali no momento que vai calçar o caminho para você ser a pessoa que você sonha, que você deseja se tornar. E isso é muito importante, porque aquela menina que se sentia insegura, desestruturada, nada confiante para estar numa mesa aqui falando com você, muito Olha menos só. com essa fala, ela ela precisaria ouvir isso para ela acreditar nela mesma, para ela entender que ela tinha potenciais, que ela tinha uma mulher incrível lá na frente esperando por ela, que é o que eu me vejo hoje, é o que eu falo para você. Eu sei que eu tô na jornada, que eu tô no processo. E que lá na frente, o que tem aguardado lá na frente é muito melhor do que a Mariana que tá aqui falando, né? Mas a gente precisa acreditar nisso, ter a visão dessa mulher do futuro, dessa pessoa que pode ser construída ainda por você. Então, não deixa a sua dor, o seu desafio hoje, o que você tá passando, definir quem você é. Ótimo. E é lindo, né? Quando a gente olha para trás, a gente fala, se a gente soubesse de tudo isso, né? Naquele momento de olhar e falar, olha onde você tá, só olhar um pouquinho e falar, deixa eu ver como é que tá a Mariane aqui, deixa eu ver como tá a Débora aqui e tantas outras pessoas com a vida por procurar ajuda. É isso É, que eu queria que você trouxesse, queria, não, eu quero que você traga aqui, porque
a procura de um mentor, para muitos, pode ser algo ruim. Eu sei É. porque eu tô aqui nos bastidores e também diante das câmeras, entrevisto muitas pessoas. E como hoje a gente tem pessoas fugindo da realidade e colocando tudo que colocam barreira. Ah, não vou no coaching, eu não vou na igreja, eu não vou no mentor, eu não vou. Ela fala que nada serve para ela. Só que será mesmo que nada serve ou será que ela não quer encontrar, né? A dor, ser tratada, ser curada e se libertar de muitas amarras. Então, eu queria que você trouxesse, queria não, eu tenho que parar com essa crença limitante. Eu quero que você traga sobre essa mentoria, esse trabalho, porque ainda eu acredito que tenha mulheres que acreditam que, não, a mentoria não é para mim, porque isso não é Uhum. coisa... E estão aí sofrendo. É isso mesmo. Fala um pouquinho desse trabalho, Mariane. Primeiro, assim, vamos trazer consciência para isso. Eu acho que a dor, o ser humano ele não gosta dele passar por dores, né? Tudo que ele pode burlar o caminho, que pode se tornar mais confortável, ele tende a ir por esse atalho. Só que o atalho não nos leva para fora de uma zona de conforto em que vai te trazer aquele resultado que você quer. Então a gente tem que passar. Eu falo sempre isso para uma mentorada que está vindo, que ela não conhece, né, ainda como que é o processo. Ai, mas eu vou cessar traumas, eu vou cessar dores, lembranças que eu não quero, que eu deixei lá quietinha. Você vai precisar passar pelo constrangimento de erros, de falhas, de dores para você transpor isso. Não tem como você dar remédio para algo que você não sabe qual é a causa, qual é a dor, onde está doendo. Você só toma um remédio quando você... Opa, peraí, eu tô com dor de cabeça. Eu vou tomar esse remédio aqui que é para dor de cabeça. Então, primeiro entender que eu tenho uma dor. Aceitar que eu tenho essa dor. Para depois buscar a ajuda. E toda cura, ela antes vai preceder de um caos, desse constrangimento, de você acessar isso. Mas é necessário. E eu falo com experiência de que vale a pena. E de tantas mulheres que chegam com muitas dúvidas, com muitas questões, mas no fim elas falam: nossa, eu não sei porque eu demorei tanto para buscar isso, para buscar esse olhar para mim, de cuidar, porque na verdade é uma crença. É uma crença muito antiga de que só iria buscar um mentor, um psicólogo, um psiquiatra quem estava louco, né? Quem tá... Não é isso. A gente tem que entender que é uma questão de, primeiro, cuidado, é um preparo, é um cuidado preventivo até. Você não tem que esperar a urgência para você fazer esse cuidado. Não. Ele tem que anteceder a urgência, né? Tem que ser a prevenção. Ótimo. E a gente queria também trazer um pouquinho do livro, mas no sentido de como foi para você escrever. Eu sempre pergunto para os escritores aqui, porque muitos não tinham nem o sonho de escrever, nem gostam de escrever, e de repente receberam um convite. Não sei se com você foi o mesmo, porque você já está nessa área, já trabalha e tudo mais. Mas como foi para colocar, sintetizar toda a tua história e vivência dentro de poucas páginas? E como foi o convite para você? Se foi positivo, você já aceitou, você foi pensar? Positivo foi muito, né? Eu vou ser sincera, tá, gente? Eu já esperava eu Então, escrever um livro, inclusive, desculpa, eu estava já num processo de escrita de um devocional, né? Ele já está aí praticamente no fim, escrito. Então, eu já estava desenvolvendo essa parte minha, escritora, autora, né? E quando eu comecei, quando veio o convite, né, fiquei muito honrada, claro, porque casou com um desejo, casou com algo que eu já estava fazendo, mas aí, para mim, eu acredito que tudo tem a mão de Deus, da espiritualidade, que vai colocando a gente ali naquele caminho, naquele propósito que você se colocou disposta, com o coração disposto eu vou trilhar essa jornada, por mais que seja difícil, então acho que casou as duas coisas. E o mais desafiador, porque eu falo pouco, né, já deu para ver, o mais desafiador foi colocar dentro de um capítulo que dava um livro, porque esse assunto, identidade, para mim é algo tão profundo, um processo tão profundo, que daria um livro inteiro sobre identidade. Então, para mim, o mais desafiador foi falar pouco. Eu até brinquei com meu marido, falei, meu Deus do céu, passei de tudo que eu podia passar de um capítulo, vou ter que enxugar para poder falar para o leitor, mas com a essência. Então, já era um desejo, já era uma vontade, e eu tenho certeza que Deus só encaixou as peças para tudo estar no caminho e eu estar no
propósito que eu escolhi. E o que esses leitores vão ter aí de melhor da Mariane também e da tua história? Não vai contar tudo, hein, Mariane? É só um spoiler, porque senão depois o pessoal não quer adquirir o livro. Mas, e vocês também já vão ter aí nos comentários, tá? Depois tem toda na descrição. Na descrição do nosso YouTube da editora Chave Mestra também vai ter aqui. Tanto o Instagram da Mariane quanto do nosso aqui da editora. Se você não conseguir acessá-la também, às vezes, né, a equipe ainda não respondeu para você, a gente passa o contato dela, do Instagram também. A gente faz essa ponte para que você tenha o seu exemplar do Inteligência Emocional 30 vozes, um propósito. Então, é só você entrar em contato lá com ela, depois a gente passa tudo certinho também. Mas como que foi para você quando você escreveu? Qual que era o propósito que você queria levar? O que você acredita que essas pessoas vão ter de melhor? Verdade na minha identidade, para elas enxergarem verdade na identidade delas. Para elas entenderem que não é o trauma, não é a dor, não foi a traição, não foi o abandono, não foi a morte, não foi o luto que definiu quem você é. Você é um projeto feito por algo muito maior. E cada um desses desafios que você passou, que eu passei, que você passa, tudo é para que eu e você entendamos quem nós somos. Quem nós somos, para que a gente possa conseguir fazer com que o nosso próximo, que está bem do ladinho, muitas vezes na nossa casa, entenda também quem é, né? Para que seja resgatado sonhos, famílias, lares, filhos, e o que você vai encontrar é verdade na minha história e a minha mão ali, com muita humildade, puxando você para resgatar a sua história, a sua identidade também. Ótimo. E você fala também no livro, tem um trechinho que você fala sobre esse projeto. É esse que a gente está falando como mentora? Ou tem algo diferente aí no livro que você vai trazer para as pessoas quando elas lerem? É o capítulo. Na verdade, eu estou fazendo um treinamento. Estou desenvolvendo um treinamento pro capítulo identidade. Então, vai ser um treinamento de 3 dias, onde eu vou abordar consciência, o grande mascarador da nossa identidade e identidade e inteligência emocional, a cura vem de dentro. No terceiro dia, onde eu vou fazer um resgate imersivo dessa identidade através de reprogramações emocionais, né? Então, serão 3 dias trabalhando profundamente essa identidade, porque assim, no capítulo, no livro, a gente consegue dar a consciência, né? Para a pessoa sair daquele estado zero, que ela está, do ponto zero, marco zero que ela está, para ela começar a caminhar. Então, o capítulo ele vai te impulsionar. Esse treinamento que eu estou desenvolvendo é para você, depois que criou a consciência de você tomar a primeira ação, você realmente ativar essa consciência. Depois você encontrar o grande sabotador e mascarador dessa identidade, que eu já vou dar spoiler, que é o orgulho. Mas aí tem muita gente que fala assim, orgulho, eu não sou orgulhosa. Mas não sabe quais são as manifestações desse orgulho, que são muitas, e que impactam diretamente a nossa vida, o nosso dia a dia, muitas vezes sem a gente saber. E no terceiro dia, o resgate, para conectar a essa identidade, para a pessoa não parar na jornada. Ela sair dali falando assim, eu preciso continuar. Não é um livro que vai mudar minha vida. Vai ser mais um da editora, eu vou pegar aquele daquele autor, um de negócios, um de business, daqui a pouco vai ser um outro sobre identidade, daqui a pouco vai ser um devocional. A pessoa não vai sair mais desse processo, ela vai continuar na jornada. Ótimo. Eu quero muito, dessa vez eu queria, porque eu queria muito continuar, mas não posso, porque José já me deu tempo ali, tá na tela, eu preciso me despedir dela, mas antes da gente se despedir, eu quero muito que você me diga aí o que você tem aí para trazer, de repente, que eu não tenha te perguntado e você acha que é importante a gente trazer para quem estiver nos assistindo. Eu falo que é aquela sua câmera, a câmera do puxão de orelha, é a câmera da sabedoria, é a câmera da dica, porque é a câmera dos nossos escritores trazerem a sua mensagem final também e poder mostrar tudo aquilo que ela vai ter ali com você, na sua mentoria. O que você faz o trabalho hoje é só presencial, é online também? Como que é feito? Ele é todo online, né? Ótimo. Hoje, mais por pessoas, enquanto, né? eu falo por enquanto, ele é online. Tenho o desejo dele se tornar futuramente presencial, mas por enquanto ele é totalmente online, né? O trabalho mais forte hoje dentro do código
é a reprogramação emocional, que é uma reprogramação aí validada pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, onde eu sou formada, né? Então, a reprogramação, ela vem aí já de uma instituição renomada de bastante tempo, né? Então, dá muita segurança no processo, né, das mentoradas de poderem fazer uma reprogramação com algo imersivo que vai realmente trazer resultados. Então, assim, eu falo, o cargo-chefe é a reprogramação emocional. Eu faço as mentorias também em grupo, como essa que a gente vai fazer do capítulo, mas eu falo assim que ela é a chave mestra do código, é a reprogramação emocional, porque ela não vai te tratar só na criança. Não vai levar você só a resgatar a sua criança interior. Ela faz com que você olhe para a sua adulta hoje e para a adulta que você quer construir lá na frente. Ela faz você olhar para as áreas da sua vida, entre família, relacionamento, autodesenvolvimento, saúde. Ela vai trabalhar todas as áreas da sua vida e fazer com que você reestruture tudo isso por uma ótica não mais da identidade que você acha que você tem, mas da nova identidade que você quer construir. Então, já vem transformando muitas mulheres essa reprogramação. Eu falo que, na verdade, ela primeiro transformou a minha vida. E a partir do momento em que eu transformei a minha vida e que eu achei que eu poderia transformar através dessa ferramenta outras mulheres, eu comecei a me surpreender com os resultados. Toda vez que eu venho uma mentorada e falo assim, eu estava me separando, eu estava com problemas com a minha filha em casa, eu estava com problemas no trabalho, e que aquilo é sanado, a gente fala, opa, gera resultado. Então, assim, eu tenho muitos feedbacks lá, e quem estiver acompanhando pode ir lá acompanhar. Então, assim, para mim hoje é a minha queridinha, a reprogramação emocional, porque ela realmente age nesse resgate profundo da essência. Ótimo. E se de repente você estiver vendo a gente, acompanhando a gente aqui nesse podcast, como nós estamos gravando, então de repente você vai conferir esse material aqui no YouTube em um outro momento e já tenha passado algum dos trabalhos que ela faz, pode entrar em contato lá e ela sempre com certeza vai ter outros trabalhos também dentro de todo esse tema que ela aborda, identidade, também inteligência emocional. O que importa é você estar em contato aqui com ela e vamos passar, o José já colocou ali pra gente, mas vamos passar aqui, ó, MSP.código feminino IE. Isso. E esse IE explica pra gente então do que é. Que é o Inteligência emocional. Então, isso. MSP de Mariane Soares Porto, que isso. pergunta, né, Débora? Mas vamos lá. MSP.código feminino IE, de inteligência emocional. Certo? Eu quero te agradecer muito. Tem algo que você fale? Eu preciso deixar aqui de frase final para as tuas mentorandas. A gente chama mentoranda ou mentoradas? Mentoradas, eu falo mentoradas. Então, tem algo que você quer deixar para elas? E também para quem ainda não te segue de recado final, fique à vontade. Quero. Na verdade, assim, eu vou deixar a frase que, inclusive, tá no capítulo do livro. Ótimo. Ter identidade não é sobre alcançar a vitória sobre o outro. É sobre alcançar a vitória sobre si mesma, sobre si mesmo. Porque muitas vezes a gente acha que a cura, que a resposta das nossas dores, dos nossos desafios, das nossas complexidades está no mundo externo, está fora, está no outro, e não, está totalmente dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. E a partir do momento que você entender isso, que é no seu ser que está a resposta, é no seu ser que está a cura, por isso que é a cura que vem de dentro, né? Então, não busca fora, busca dentro. Para de querer viajar para fora e viaja mais para dentro de você, que você vai encontrar a cura que você busca. Lindo, eu amei. Se eu pudesse fazer mais uma hora aqui, eu não tenho como, mas eu amei. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que Mariane, é um pela conteúdo lindo e a gente sente, porque eu sou muito sensível, eu musicista, cantora, a gente trabalha com voz, a gente parece ser mais sensível, e eu sinto que isso é real mesmo, foi como você falou. Você é uma mulher real e cuidando de outras mulheres que também são reais. Então, aquelas mulheres que querem ter esse trabalho todo, esse desenvolvimento, esse cuidado com a identidade, cuidar do que está dentro, eu acredito que ela pode confiar no teu trabalho, porque é real mesmo. Você passa isso, você até se emociona ao falar aqui. Então, a gente sabe que, com certeza, muitas pessoas vão ser transformadas e que elas sejam mesmo, que você atinja um público ainda maior, tanto com o seu livro, tanto com esse podcast e muitos outros que virão aí, muitos materiais, porque Deus, ele abençoa a vida daqueles que querem abençoar outros. Não é só sobre um propósito de financeiro, de nada disso. Mas é um propósito de vida que eu acredito que você tenha.
por isso que ele te permitiu passar por tudo que você passou, né? Sobre isso. Com certeza. E é o que eu iniciei, na verdade, o capítulo falando muito sobre isso. Pai, Deus, toda espiritualidade não é sobre mim. É sobre outras vidas sendo transformadas através também do pouquinho que eu passei, porque tem pessoas que já passaram muito, mas muito, muito mais do que eu. Então, que eu seja um canal, ainda que pequeno, mas que eu seja um canal, uma ponte para que outras pessoas possam ser curadas também. É isso. Ótimo. Tudo por ele, para ele e sobre ele, né? Não sobre Não nós. sobre mim. Não sobre mim. Ótimo. Muito obrigada, viu? E quero já fazer o convite para retornar. Volte Opa. mais vezes quando estiver por aqui. Volte você, o esposo que está ali nos bastidores, ó. Depois volte aqui com a gente. Fica o convite, um agradecimento aí do Rogério Vale, da Raquel Medeiros, eles que são os nossos diretores aqui, né? Eles que criaram todo esse, que também estava no propósito do coração de Deus e que por meio deles eles falaram, não, vamos levar histórias para o mundo. Então não só a nossa, a deles, mas a história de muitas pessoas. Então, fica o convite para retornar quando estiver por aqui e contar mais história, porque a gente Pode quer, deixar, viu? também quero contar. Obrigada, viu, Mariane? Eu que agradeço, obrigada mesmo. Obrigada. E eu quero agradecer você também. Obrigada, José. E obrigada a você que esteve com a gente até agora. Muito obrigada. Confere os outros episódios também. E, ó, manda esse conteúdo. Eu sempre falo aqui no final. Esse conteúdo aqui, por ser importante, muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou mandar para quem eu acho que precisa. Só que, às vezes, aquele que você acha que não precisa é o que mais está necessitado. Então, manda para todo mundo que a gente acerta. Então, ó, eu vejo você no nosso próximo episódio. Até lá.